Olá, amigos das artes visuais, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Leandro Abreu por aqui e hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto muito interessante, talvez o vídeo mais importante que eu já postei aqui no canal. O vídeo de hoje se trata de como precificar bem a sua arte. É isso mesmo, quanto cobrar aí pela sua arte, pelo seu trabalho. Fica aqui até o final desse vídeo que vai ter muitos insights bacanas aqui para você aplicar no seu dia a dia. Então, turma, antes da gente começar, eu quero que você me responda uma coisa. Você já cobrou abaixo do preço real do seu serviço em algum orçamento que você já fez e se arrependeu depois? Comenta aqui pra mim que eu quero saber de você. Bem, pessoal, a gente sabe que nesse universo da arte não é fácil capitalizar, vender bem a sua arte aí. Então, se você não tiver embasado em alguns princípios, você pode correr o risco de não conseguir monetizar bem em cima da sua arte, em cima do seu trabalho. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui alguns princípios básicos que você deve levar em consideração quando você estiver montando um orçamento ou quando você estiver precificando a sua arte. Então vamos começar. Bem, pessoal, então uma das primeiras coisas que você deve levar em consideração na hora de fazer o orçamento é você saber qual que é o prazo que você demora para executar uma arte, para fazer uma arte. Isso é algo que você pode ir treinando ao seu dia a dia, conforme você estiver treinando em seu ateliê, você pode começar a marcar o tempo de cada etapa do seu trabalho para você ter um conhecimento bem específico do prazo que leva para você fazer o seu trabalho. Então, pessoal, a ideia que eu deixo para vocês aqui é você começar a marcar o tempo de cada etapa do seu trabalho. Então, se você tem que preparar a superfície para você pintar, você pega o prazo da superfície, marca esse tempo ali. Quando você iniciar o trabalho, você marca o tempo ali, quantas horas você vai gastar, ou se for dias, quantos dias você vai gastar para preparar a superfície. Depois, para a execução da arte, você marca também quanto prazo você vai gastar para executar a arte. E a finalização, o acabamento, se você tiver de aplicar um verniz, uma resina ou qualquer coisa que seja dessa origem, você contabilizar todas essas partes do processo para você começar a gerar um banco de dados ali baseado na sua performance. É lógico que cada trabalho às vezes requer um cuidado diferente, então você não vai acertar 100%, mas você vai sim ter uma base de prazo ali, uma variável de quantos até quantos dias você demora para fazer uma determinada arte. Então isso já é muito importante você saber o prazo que você leva para fazer uma arte. Outro ponto importante, pessoal, é você começar a medir o material que você gasta bem precisamente. Ou seja, se você for fazer um serviço pequeno, você pode medir ali as suas tintas em ml. Então você calcula, você dá uma olhada na arte primeiro, vê as cores que vai estar envolvida ali e coloca em ml, porque de repente você vai fazer um trabalho que você não vai gastar uma lata de tinta inteira. E se você colocar como custo uma lata de tinta inteira, às vezes pode subir muito o custo do seu cliente. Então o ideal é você medir ali por ml, quanto que você gasta ali, se você tiver de aplicar um primer para preparar uma peça, quantos ml de primer que você vai gastar para fazer aquele preparo ali. Então ter essa noção do material real que vai ser usado para você ter ali um orçamento mais assertivo. Outro ponto interessante, pessoal, é você começar a considerar variáveis dentro do seu trabalho. O que significa isso? Se você vai trabalhar um mural e ele é todo no chão, onde você não vai precisar montar andame, provavelmente você vai andar mais rápido, então vai render mais as suas horas de trabalho, você vai conseguir produzir mais, vai ganhar mais na produção. Por outro lado, se você for trabalhar em um lugar de difícil acesso, onde é difícil você ter acesso com a superfície, você tem que subir em escada ou subir em andame, aquilo ali vai atrasar um pouco mais o processo, então já vai ser outro orçamento, porque não dá para você comparar um serviço que rende mais pelo um trabalho que rende menos. Então você tem que ter essa noção de como é que vai ser o ambiente de trabalho, se você vai trabalhar no chão ou no alto e calcular essas variáveis também dentro do seu orçamento, para você não perder no orçamento. E um outro ponto interessante também, pessoal, que eu quero passar para vocês aqui, é você levar em consideração a sua estratégia de trabalho. É isso mesmo. E talvez você nem tenha pensado ainda qual que é a sua estratégia de trabalho, qual que é o seu público ideal, e aqui eu vou deixar alguns exemplos para você. Se você faz um trabalho um pouco mais rápido, onde não tem tantos detalhes demais,
talvez a sua estratégia ideal vai ser ganhar em quantidade. Você vai cobrar um pouco menos por cada serviço e acabar muito rápido cada serviço. Então você vai produzir mais, focar mais na alta produção e na quantidade de trabalho do que em lucrar muito em um serviço só. Em contrapartida, se você trabalha com realismo ou hiperrealismo ou qualquer coisa dessa origem, onde você não pode trabalhar pensando muito no tempo de acabar, então você vai ter que cobrar um pouco mais por esse tipo de trabalho. Então é interessante você analisar e escolher qual que é o público que você vai atender, qual que é o tipo de trabalho que você vai oferecer, tendo em mãos o prazo de trabalho que você tem e saber quanto cobrar por cada um desses trabalhos aí já vai ser meio caminho andado aí para você conseguir acertar e não errar no orçamento. Uma outra dica que eu quero deixar para vocês que é muito importante, eu considero muito importante, é você analisar o perfil do seu cliente, analisar contexto. Eu costumo falar que você deve analisar contexto. E o que é que significa isso? Exemplo, se você vai prestar serviço para uma pessoa física, às vezes a pessoa fala, eu queria que você viesse aqui e fizesse uma pintura no quarto do meu filho. Esse é um perfil de cliente. Então você vai ver ali qual que é o máximo que você pode cobrar e o mínimo que você pode cobrar. Beleza, então esse aqui é um tipo de cliente. Agora, se uma grande empresa ela te contrata, ela quer que você faça um mural gigantesco ali para ela e ela tem bastante estrutura financeira para pagar pelo seu trabalho, você tem que analisar esses contextos, porque quando tem a oportunidade de você lucrar bem, você tem que lucrar bem, porque você tem que pensar no seu trabalho como uma empresa. Você é uma empresa. E o intuito de uma empresa é realmente obter lucros. Então, se você tiver a oportunidade de prestar serviço para uma grande empresa, você pode cobrar um pouco melhor do que você trabalhar para uma pessoa física. Você deve levar em consideração, por exemplo, se você for um MEI, microempreendedor individual, e você for prestar serviço para uma empresa grande, talvez a empresa ela já está imaginando ali, ó, o comprador já está imaginando todos os impostos que uma empresa grande, maior do que a sua, deveria pagar para fazer o serviço. E talvez no seu CNPJ você não é uma pessoa tão grande. Então, isso vai te possibilitar cobrar um pouco mais porque você vai ter uma economia a menos em impostos. E eles já estão preparados para pagar um pouco mais. Então você tem que analisar todos esses contextos para quando tiver a oportunidade de capitalizar bastante, você não perder essa oportunidade. E um dos passos mais óbvios e mais falado é a análise de concorrente. Então é interessante você estar por dentro do mercado, ver quanto que cada artista cobra pelo um trabalho ali semelhante ao seu. É lógico que cada artista às vezes tem uma arte diferente, tem alguns tipos de trabalho que não dá para comparar. Uma suposição, se você trabalha com a ilustraçãozinha mais básica e você compara com o trabalho de alguém que trabalha com hiperrealismo, são técnicas diferentes e são prazos de trabalho diferentes. Então você tem que comparar uma pessoa que trabalha no estilo que você trabalha. Se você trabalha só com a ilustração, desenho, mangá, uma coisa mais simples, você pega uma pessoa que trabalha nessa vertente. Agora, se você trabalha com um serviço muito complexo, onde você passa ali um mês pintando uma tela muito complexa, então você tem que procurar uma pessoa que trabalha mais ou menos nessa mesma vertente que você trabalha, para você fazer uma comparação um pouco mais justa. Então isso é algo que é muito interessante você estar por dentro. Quando você encontrar um cliente que tem uma arte feita, pergunta quanto que ele pagou naquela arte, quanto custou para ele ali, pede para falar um pouquinho também sobre a arte, como que ele se sentiu a respeito daquela arte, se ele gostou do trabalho, se ele esperava mais. Todos esses feedback te ajuda a construir um orçamento mais assertivo. Bem, pessoal, agora eu quero abordar um tema aqui também muito importante que talvez você ainda não tenha pensado. O tema é educação financeira. Então eu acho muito interessante você ter um pouco de educação financeira. E o que significa educação financeira? É você saber lidar com o dinheiro, você se prevenir para os ventos fortes, né? Vamos dizer assim. Então é você ter um alicerce financeiro. Eu costumo dizer que é o alicerce financeiro que te possibilita a condição de você falar não para os clientes que não são cliente ideal para o tipo de produto que você oferece e ter tempo de esperar o cliente ideal. Então eu vou dar alguns exemplos aqui bem legal para você aqui, para você poder pensar e refletir a respeito. Vamos imaginar uma seguinte situação. Vamos imaginar que você tem que pagar o seu aluguel e supondo que o seu aluguel ele custa R$ 1.200. É só uma suposição e um número aleatório. Então, o que acontece? Vamos supor que você tem que pagar esse aluguel de R$ 1.200
e o aluguel ele vai vencer no dia 5 do início do mês. Vamos imaginar que hoje são dia 30. Então, você não tem nenhum real ainda no seu bolso, está chegando o dia de pagar o aluguel e você ainda não tem dinheiro. E nessa mesma época surge um cliente querendo que você faça um trabalho, liga para você e fala assim, ó, eu queria que você viesse aqui e fizesse um serviço assim assado para mim, tem como você me passar um orçamento? Aí você vai lá, dá uma analisada, olha o serviço e calcula que aquele serviço ali, ele vai custar R$ 1.500. O mínimo que daria para você fazer seria R$ 1.500. E aí você apresenta ali o orçamento para o cliente, você fala, ó, eu consigo fazer para você por R$ 1.500 para a gente fechar e tal. E a pessoa fala assim, não, mas esse orçamento seu tá muito caro, eu não consigo pagar esse valor não. Tá muito caro, vê o que você consegue fazer para mim. Você, não, mas o valor é esse mesmo, eu já analisei o mercado e realmente esse é o preço justo. A pessoa, não, eu não consigo te pagar esse valor porque tá muito caro. Aí você vai lembrar, nossa cara, hoje já são dia 30 e dia 5 agora tá chegando o dia de eu pagar o meu aluguel, como é que eu vou fazer? Então eu acho que eu vou ter que fechar esse trabalho mesmo, custe o que custar. E às vezes você vai acabar cobrando menos por causa de uma necessidade que você tem. Agora, em contrapartida, se você já tiver o alicerce financeiro, que é o que eu estou falando para você conseguir falar não, apertar um pouquinho mais a negociação ali com o cliente, talvez vai ser melhor para você. E isso se chama, quando você vende o seu trabalho abaixo do preço real que ele vale, se chama prostituição da profissão. E isso é uma coisa que a gente não deve fazer, porque isso também é um desrespeito com o cliente que pagou o valor justo do seu trabalho. Então é algo que você deve pensar. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que eu aprendi com o pessoal do mercado financeiro e agreguei na minha vida e me ajudou bastante nesse quesito, é você montar a sua reserva de emergência. É isso mesmo. E o que significa a reserva de emergência? Talvez você já saiba e talvez você não saiba. A reserva de emergência, ela nada mais é do que o seu custo de vida vezes 12 meses. Então, ou seja, você vai pegar ali todo o seu custo fixo de coisas que são essenciais, exemplo, aluguel, prestação de um carro se você tiver, as despesas que você tem de mercado, água, luz, internet, todas essas despesas que são obrigatórias você ter ela e você vai somar esse valor e multiplicar por 12. Esse valor é ideal você ter ele juntado para você conseguir superar um momento de crise. A vida da gente ela é igual à economia. A economia ela tem oscilações. Às vezes o mercado está voando, às vezes tem uma crise ali, tem uma queda no mercado. E assim também são os nossos trabalhos. Nem sempre você vai estar o tempo todo vendendo, ou às vezes você está vendendo sempre, às vezes você tem uma boa clientela, mas às vezes você se adoenta, você não tem como você trabalhar, coisa do tipo, um filho seu adoece e o custo acaba aumentando. Então, para tudo isso, todo esse tipo de situações, você tem que ter um preparo financeiro para você suportar e esperar passar esse período e as coisas normalizarem. A gente costuma falar que o imprevisto ele é previsto. Sempre alguma coisa ou outra vai dar errado, isso aí sempre vai acontecer. Você pode ficar tranquilo que se não aconteceu ainda, pode ser que aconteça. Um carro quebrar e você precisar ali arrumar ali de última hora, então por isso que é interessante você ter essa reserva de emergência para você conseguir esperar capitalizar para as coisas normalizarem de novo. Então, monte a sua reserva de emergência e eu tenho certeza que você não vai arrepender. Aproveitando um pouco mais esse gancho aqui, pessoal, eu quero falar para vocês uma coisa que é muito interessante, que eu também tenho aplicado no meu dia a dia, na minha vida, e que pode fazer diferença na sua vida, que é você destinar parte do seu lucro, o lucro do seu trabalho, para a sua educação, até mesmo a educação financeira. Você aprender um pouco mais, talvez de repente depois que você montar a sua reserva de emergência, você estuda um pouquinho sobre investimento, para você pegar aquele montante que você tem, colocar ele para render mais em um tipo de investimento que tem uma boa liquidez. Depois que a sua reserva já tá montada, você pode começar a investir, criar o hábito de poupar o seu dinheiro ali, todo mês você poupar uma certa quantidade de dinheiro. A gente deve levar em consideração que os nossos equipamentos, eles não duram para a vida toda. E se você não tem uma economia todo mês, quando um compressor seu dá problema, uma pistola de pintura, um aerógrafo seu dá problema, você pode ficar arrochado para conseguir repor esse equipamento ali se você não tem uma reserva de emergência, se você não tem uma granazinha ali sobrando. Então é interessante você investir no seu crescimento pessoal também, para você conseguir tomar decisão acertada, você instalar novos hábitos produtivos, como poupar dinheiro sempre, ter ali o seu investimentozinho ali, você talvez
fazer uma previdência privada para você mesmo garantir a sua aposentadoria futura daqui a um tempo. Então isso é algo que eu acho muito importante. Todos nós, mesmo que a gente não seja do mercado financeiro, mas a gente ter essa educação, que eu acho que o nosso Brasil precisa de muita educação nesse sentido. A gente não foi doutrinado a pensar dessa forma, pensar em investir, poupar, investir. Então isso é algo que pode realmente mudar a sua vida. Bem, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês aqui. É algo que eu queria deixar aqui para vocês, reforçar aqui tudo que foi dito, mas falar para você que você deve se imaginar como uma empresa e pensar como uma empresa. Porque se você quer realmente ser grande um dia dentro da sua área, você tem que começar pensando grande. Então, quanto mais cedo você alinhar todas essas coisas, melhor para você. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like também se você tiver gostado do vídeo. Essa é a forma de você me ajudar. E se ficar dúvida, deixa aqui no comentário. E comenta aqui embaixo se algum desses tópicos aqui você já aplica no seu dia a dia, você aplica nos seus orçamentos, eu quero saber de você. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!